Bom, já falamos sobre a origem do homem, agora precisamos entender o que significa dizer que este homem é a imagem e semelhança de Deus. Mas antes, não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar as notificações e também me seguir nas redes sociais, tá bom? Bom, vamos lá, vamos entender, vamos partir do texto que afirma, né, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós já lemos esse texto algumas vezes. Gênesis 1, 26 ao 28. Disse também Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Pois bem, pergunta é, o que significa dizer que somos a imagem e semelhança de Deus? Seria dizer que carregamos algum aspecto físico de semelhança com o nosso Criador? Se for isso, como é que nós responderemos, por exemplo, o texto de João 4:24, que Deus é espírito, ou seja, ele é um ser imaterial. Então, perceba que não diz respeito, pelo menos nesse primeiro momento em que nós estamos afirmando, a ser algo físico. Mas então, o que significa dizer que somos a imagem e semelhança de Deus? Bom, nesta construção, a primeira coisa que nós precisamos entender é que imagem e semelhança são empregados na Bíblia uns pelo outro, ou seja, são sinônimos. Embora o termo seja distinto, a ideia é a mesma. Olha o que o Berkhoff diz. As palavras imagem e semelhança são empregadas como sinônimos, e uma pela outra, e portanto não se referem a duas coisas distintas. E ele explica, em Gênesis 1:26 são empregadas as duas palavras, mas no versículo 27 somente a primeira delas. Em Gênesis 5:1 só ocorre a palavra semelhança, mas no versículo 3 deste mesmo capítulo acham-se de novo ambos os termos. E em Gênesis 9:6 contém somente a palavra imagem como uma expressão completa da ideia. Vamos entender isso aqui, vamos ler os textos. Gênesis 1:26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Perceba que aqui existe os dois termos, até destaquei aqui de cores diferentes, para facilitar aqui a sua compreensão, como se referindo à totalidade da ideia, ok? Quando nós vamos para Gênesis 1:27, existe apenas um único termo, que também diz respeito à totalidade deste homem, como imagem e semelhança. Ó, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você ainda está confuso? Olha o que diz o versículo 1 e 2 do capítulo 5. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que criou Deus o homem. A semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Perceba que este termo, ou somente o termo semelhança, ele traz a ideia do todo, ou seja, da imagem e também da semelhança. Gênesis 9, ao contrário, traz o outro termo, imagem, ó. Se alguém derramar o sangue do homem pelo homem, se derramará o seu. E o motivo porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então perceba que, ora, o autor bíblico usará um termo, ora o outro. E quando aparece os dois termos, segundo Berkhoff, é porque é uma questão de ênfase, de intensidade. Somente isso. E não há aspectos distintos, ok? Olha Gênesis 5. Viveu Adão 130 anos. E gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem. E lhe chamou Sete. Perceba que aqui agora novamente aparecem os dois termos, mas olha que coisa curiosa. Semelhança, referindo-se a quem? Ó, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Conforme a sua imagem, lhe chamou Sete. Perceba que novamente existe agora os dois termos. Entretanto, referindo-se à mesma coisa. Tá? Então, primeira coisa, imagem e semelhança são a mesma coisa, ok? Mas será que o Novo Testamento também tem esse mesmo entendimento? Sim. Quando a gente vai para o Novo Testamento, por exemplo, em 1 Coríntios 11, versículo 7, os termos que aparecem ali é apenas imagem e glória, tá? Quando você vai para Colossenses 3,10, somente imagem. E em Tiago 3,9 é apenas semelhança. Novamente, um sendo usado pelo outro. Vamos ler o texto aqui. 1 Coríntios 11, 7.
Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher, a glória do homem. Não vamos entrar na discussão agora do que isso significa. Vamos deixar isso aqui para a quinta aula, tá? Quando falaremos de homem e mulher nas suas distinções, ok? Mas perceba que o único termo faz menção à totalidade, ok? Bom, quando a gente vai para Colossenses capítulo 9... é a mesma coisa. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Perceba que agora é o único termo referindo-se à totalidade. E a mesma coisa acontecerá em Tiago. Olha lá. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Perceba que imagem e semelhança são termos que são usados um pelo outro, ok? Bom, e o que significa dizer que somos imagem e semelhança? Até agora, trabalhamos apenas a ideia de que os termos são usados intercambiavelmente, ok? Agora precisamos entender o que é isso. Guardem esta palavrinha, atributos. Por quê? Porque num segundo momento, quando estudarmos o ser de Deus, falaremos disso aqui de forma mais aprofundada, detalhada, ok? Mas só para que você entenda, nós falamos que o homem é imagem e semelhança de Deus em seus atributos, porque nós queremos dizer que não é no aspecto físico, ok? Trouxe um recorte aqui de João Calvino, em suas Institutas, apenas para destacar essa ideia. Olha o que ele diz. Lemos que o homem foi criado à imagem de Deus, citando Gênesis 1:27. Ora, ainda que a glória de Deus refuja no próprio homem exterior, ou seja, no aspecto físico, contudo, não há dúvida de que a sede própria da imagem está na alma, ou seja, é algo interior, ou seja, refere-se aos atributos de Deus que foram comunicados ao homem, ok? Bom, pense nessa ideia. Quando falamos de Deus, eu digo assim a você, me descreva quem é Deus. Você vai dizer, Deus é amor, Deus é justo, Deus é justiça, Deus é longâmino. Perceba que nós estamos descrevendo quem é Deus por meio dos seus atributos, das atribuições que compõem o seu ser, tá? Num segundo momento eu vou mostrar que esses atributos não podem ser divididos, mas a totalidade de Deus é descrita por esses atributos que nós didaticamente dividimos, porque nós não temos condições de, nem linguisticamente falando, nem em outro aspecto, descrever Deus senão desta forma. Mas guardem que nós falaremos disso num segundo momento. Só quero que você entenda que Deus é um composto, ou melhor, é composto de diversos atributos que descrevem o seu ser, tá? Alguns desses atributos pertencem somente a Deus, como por exemplo, imortalidade ou eternidade em si. Ou pense, por exemplo, na questão da onisciência, onipresença e onipotência. Somente Deus carrega esses atributos. Agora, existem tantos outros que nos foram comunicados, que nos foram transmitidos por pura graça. E é justamente isto, ou estes atributos, que nos fazem ser imagem e semelhança de Deus, tá? Os atributos que foram comunicados a homens e mulheres. Aí a pergunta que nos vem é, que atributos são esses? Me desculpem que eu estou bem gripado. Bom, os termos eles mudarão de teórico para teórico, né? Por exemplo, se nós formos trabalhar aqui com Berkoff, ele trabalhar com uma nomenclatura. Se falarmos aqui, por exemplo, com Huckman, ele trabalhará com outro. E assim sucessivamente. Os teóricos eles mudarão os termos, tá bom? Mas, regra geral, nós vamos trabalhar com estes três nomes, tá? Que vão abraçar ou abarcar outros atributos, tá? Secundários. Então, pense o seguinte, tá? Quando falamos de homem como imagem e semelhança, lembremos que imagem e semelhança
são termos usados uns pelos outros, ou um pelo outro, melhor dizendo, ok? Nessa imagem, na teologia sistemática, nós vamos dividir, a fim de ficar mais didático, em duas esferas. O homem, no sentido da sua imagem lato, e o homem no sentido da sua imagem estrito, ok? Divida isso aí, ó. No sentido lato, nós vamos falar que o homem é imagem e semelhança de Deus, por quê? Porque Deus lhe comunicou a racionalidade. Então, Deus não é um ser racional, pura razão, razão infinita, ele conhece todas as coisas? Ok, o homem também é um ser racional, diferentemente, por exemplo, dos animais. Se fosse num linguajar aristotélico, o homem consegue desenvolver pensamento encadeado, ou seja, partindo de premissas que os leva a uma conclusão. Ele pensa, ele tem esse aspecto intelectivo, ok? Os animais já não. Então, só para corroborar com esta ideia, eu peguei aqui a ideia do Gruden, né? Uma sistemática mais simples. Temos a capacidade de raciocinar e pensar logicamente e de conhecer o que nos distingue do mundo animal. Os animais às vezes exibem conduta admirável na solução de complicações e problemas no mundo físico, mas certamente não se ocupam de raciocínio abstrato. Não há algo como história da filosofia canina, ele brinca, né? Ou seja, nós conseguimos abstrair algumas coisas, por quê? Porque somos seres racionais, diferentemente dos animais. E só somos assim porque Deus nos comunicou esse atributo, ok? Mas também não somos apenas seres racionais, somos seres morais. Deus é um ser santo, é um ser moral. E nesse sentido, porque somos a imagem e semelhança de Deus, também carregamos aspectos de moralidade, ok? Somos criaturas moralmente responsáveis pelos nossos atos perante Deus. Correspondente a esta responsabilidade, temos um senso íntimo de certo e errado que nos separa de animais, que têm pouco ou nenhum senso inato de moralidade ou justiça, mas simplesmente reagem ao medo do castigo ou à esperança de recompensa. Não nós. Nós temos inatamente, ou seja, em nós, na nossa estrutura, um aspecto chamado de moralidade. E isso vai se replicar em qualquer civilização ao longo de toda a história humana. Obviamente, variando em intensidade e objetividade. Isso é decorrência da queda, tá? Imagine no homem antes da queda, ok? Mas não só isso, somos um ser também espiritual. Isso é muito importante. Nós não somos um compilado de massa e energia ou apenas reações químicas e físicas. Não. Nós temos sim um aspecto imaterial que compõe o nosso ser. Ou seja, o aspecto espiritual. Não temos somente corpos físicos, mas também espíritos imateriais e podemos, portanto, agir de modos significativos no plano de existência imaterial e espiritual. Isso significa que temos uma vida espiritual que possibilita que nos relacionemos pessoalmente com Deus, que oremos a Ele e louvemos, e ouçamos as palavras que Ele nos diz. Ou seja, nós não somos apenas matéria, existe um aspecto imaterial e espiritual que compõe este ser chamado ser humano. Então perceba que no sentido lato, o homem é a imagem e semelhança de Deus num aspecto racional, moral e espiritual, ok? Só para corroborar com esta ideia, vamos deixar aqui um outro grande teórico ou teólogo reformado de falar, chamado Anthony Huckman. Ele diz, mas poderia se perguntar, o que pertence à imagem de Deus no seu aspecto lato, formal ou estrutural? Teólogos têm respondido diferentemente a esta pergunta. Cedo na história ou na teologia cristã, como vimos, as faculdades intelectual e racional foram eleitas como um dos aspectos mais importantes, se não o mais importante, da imagem de Deus no sentido lato. Então perceba que ele também diz, né? Ele usa essas mesmas nomenclaturas, aspecto racional e aspecto moral, como sendo o sentido lato da imagem de Deus no homem, ok? E ele continua, né? Ele traz primeiramente aqui o aspecto racional, né? Inclui-se, evidentemente, na imagem, nesse sentido, o senso moral
do homem, ou seja, sua capacidade de distinguir entre certo e errado, e sua consciência. Inclui-se também a capacidade do culto religioso, aquilo que Calvino vai chamar de sensu divinitatis. Então perceba que ele também entende esse tríplice, né? Esse triplo aspecto no sentido lato, racional, moral e espiritual. O que seria essa ideia de sensu divinitatis que Calvino fala? Significa dizer que o homem é por si um ser religioso, existe impregnado, imposto, esculpido nele algo espiritual que o leva a devotar a sua vida a alguma coisa. E isto é alguma coisa simplesmente porque o homem está agora corrompido. Nós vamos falar sobre isso. Mas pense no primeiro momento no homem antes da queda. Ele era extremamente racional, extremamente moral, sem nenhuma corrosão do pecado, e também a sua espiritualidade estava sempre apontada ao seu Criador, ok? Ele diz, poderíamos mencionar muitas outras capacidades ou qualidades, tais como, por exemplo, as faculdades volitivas, a vontade do homem ou a sua capacidade de tomar decisão. Ou seja, ele está dizendo que nós poderíamos também colocar como um aspecto desta imagem lato, né, do homem como sendo imagem e semelhança de Deus, a sua vontade, a sua capacidade de tomar decisões, e de fato é. Mas eu vou colocar isso dentro dos três aspectos. Daqui a pouco fica mais claro, quando eu ilustrar aqui a vocês, tá? Uma outra qualidade é o senso estético, ou seja, além da capacidade de tomar decisões, de sentir vontade, desejo, o homem também é um ser estético, ok? Então vamos lá, vamos entender isso aqui, para ficar mais simples. Nós dividimos a imagem e semelhança de Deus no homem em dois aspectos, sentido lato e sentido estrito. Por sentido lato, no sentido mais abrangente, nós falamos que o homem é a imagem e semelhança de Deus porque ele é um ser racional, mas também moral e espiritual. Quando nós trazemos a ideia do aspecto volitivo, das tomadas de decisão ou do aspecto criativo, essas coisas estão intimamente ligadas ao que eu julgo ser bom, certo, correto e que me aproxima de Deus. Então perceba que a minha vontade será intimamente dirigida por um modo de pensar, por aspectos que eu julgo ser bom, belo e justo. Então é por isso que eu coloco isso dentro do sentido lato, ok? Perceba que pessoas que têm uma moralidade mais corrompida, eu vou usar essas categorias para que você entenda, terão desejos que apontam para um caminho. Pessoas cuja moralidade ou espiritualidade estão mais redimidas ou elas estão mais próximas do seu Criador, terão vontades para um outro lado, ok? Mas o que eu preciso que vocês entendam nesse primeiro momento é simplesmente isso. Que o homem, em seu sentido lato, trouxe de Deus ou foi comunicado por Deus razão, moralidade e espiritualidade, ok? E o que seria a imagem no sentido estrito? Bom, podemos dizer que nada mais é do que um conhecimento, uma justiça e uma santidade que lhe eram pertencentes antes da queda. Ou seja, o homem antes da queda não só tinha um aspecto racional, moral e espiritual intactos, mas também um conhecimento, uma justiça e uma santidade intactas, ok? O que eu quero dizer por conhecimento? Pense o seguinte, o homem antes da queda, ele tinha um conhecimento derivado ou direto do seu Criador. Embora progressivo, ele não conhecia tudo, nem de Deus nem de si, mas era um conhecimento que era dado diretamente a cada virada do dia. O homem conhecia Deus, possuía um conhecimento que não era mediado, mas era direto, ok? E não só isso, né? Ele falava face a face com o seu Criador. Ele tinha uma justiça, que nós vamos chamar de original. O homem, ele não precisava, como hoje, de uma justiça imputada a ele, uma justiça de outro, ou seja, do Senhor Jesus, para que ele fosse considerado digno de estar diante de Deus. Ele possuía uma justiça original, ele não tinha conhecido o pecado, ok? Nesse sentido, ele também tinha uma santidade inata. Ele não precisava ser santificado por uma outra pessoa, ok?
Ou seja, ele tinha total integridade, ele não havia experimentado aquilo que nós chamaremos de depravação total, ok? E da onde é que os teóricos ou teólogos reformados tiram essas nomenclaturas, né? Eles extraem, por exemplo, de passagens como Colossenses 3:10 e Efésios 4:24. Leamos aqui Colossenses 3:10. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento. Perceba que o homem tinha um pleno conhecimento, mas foi perdido. E que, em algum momento da sua história, chamada história da redenção, este conhecimento vai sendo refeito. Se ele é refeito, significa dizer que ele perdeu pós-queda, ok? Efésios 4:24. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais de novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão. Então perceba que o homem, antes da queda, além de ter o aspecto racional intacto, moral e espiritual, tinha também um conhecimento, uma justiça original e uma santidade intacta, ok? Mas que, como veremos mais adiante, de forma detalhada, com a queda, estas coisas foram modificadas. Ou seja, nós não temos mais um conhecimento direto de Deus. Nós carecemos de uma renovação espiritual que possibilitará uma iluminação a fim de que tenhamos novamente um conhecimento que advém especialmente ou de forma especial das Escrituras. Nós não podemos conhecer a Deus no sentido salvífico por si só. Nós estamos mortos, nós precisamos que Deus renove em nós algo que nos leve a um conhecimento novamente de Deus. Nós não temos mais uma justiça chamada de original. Nós perdemos essa justiça. Tanto que nós precisamos de uma justiça alheia de Cristo Jesus, imputada a nós para que nós nos aproximemos novamente de Deus. E não só isso. Nós não temos mais uma natureza santa. Essa natureza foi corrompida pelo pecado, perdida. Por isso que nós vamos falar na teologia sistemática que a imagem e semelhança de Deus, no sentido estrito, ela foi perdida. Agora olha que coisa curiosa. O pecado, ele manchou o aspecto racional do homem ou ele perdeu? Manchou. Nós continuamos sendo seres racionais. Por exemplo, olha que coisa assustadora. O homem hoje usa a sua inteligência, a sua racionalidade para desenvolver armas, para fazer ciência, mas também para motivação de guerras. Perceba que o homem não perdeu o aspecto racional. Todavia, ele faz mau uso dessa razão. Não só isso, ele continua sendo um ser moral, que ora se aproxima mais da moralidade bíblica, ora se distancia. Mas ele não perdeu. E ele continua sendo um ser espiritual, que carece sim de renovação, mas continua, tanto que ele devota a sua vida. Se não devotar ao seu Criador, devotará a qualquer outra coisa criada. Então perceba aqui, num primeiro momento, este homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, num sentido lato e num sentido estrito, ele perdeu esta imagem no sentido estrito, mas manteve de forma corrompida a imagem no sentido lato, ok? A distinção entre os aspectos estrutural, ou seja, lato, e funcional, ou seja, estrito, da imagem de Deus, nos auxilia a expressar linguisticamente a condição do homem antes e depois da queda. Quando o homem foi criado, ele possuía a imagem de Deus no sentido lato ou estrutural, é a sua estrutura, assim a qual ele não pode ser chamado de imagem e semelhança de Deus, ao mesmo tempo que refletia apropriadamente Deus no sentido funcional, ou seja, estrito, a função pelo qual ele foi criado, visto que ele vivia em perfeita obediência a Deus, ou seja, o homem tinha a estrutura e a funcionalidade intactas, ok? Mas, com o pecado, depois da queda,
o homem reteve a imagem de Deus no sentido estrutural, ou seja, no sentido lato, mas perdeu no sentido funcional. Isso aqui vai ajudar a explicar muitas coisas. Inclusive vai servir de base para a gente discutir a questão do livre-arbítrio, tá bom? Bom, isso significa dizer que os seres humanos decaídos ainda possuem os dons e as capacidades dadas por Deus, mas no presente momento usam esses dons de maneira pecaminosa e desobediente, ou seja, eu sou racional, mas uso a razão de forma inapropriada. Eu tenho ainda aspectos de moralidade, mas que muitas vezes destoam do que a Bíblia diz ser certo e errado, mas nós carregamos esse aspecto de certo e errado, mas que às vezes, ou na maioria das vezes, não condiz com o que a Bíblia diz ser certo e errado. A mesma coisa é o aspecto espiritual. Devotamos toda a nossa existência ou sentido de vida a alguma coisa. Ou seja, essas coisas estão em nós. Elas estão corrompidas, mas estão em nós. Diferentemente do aspecto estrito, que foi perdido. Ok? Dúvidas? Eu sei que talvez essa aula para alguns seja um pouquinho mais complexa, né? Mas lembre-se, essa é a primeira disciplina. Eu preciso da interação de vocês, até para que eu mensure, né, o conhecimento prévio de cada um de vocês, tá? Isso eu farei por meio das dúvidas, das inquietações, até para que eu fale mais pausadamente, para que eu corra um pouquinho mais, uma vez que nós temos muita coisa para ver, tá bom? Mas eu preciso do feedback de vocês. Bom, atenção. Alguém pode provavelmente pensar que o homem, após a queda, perdeu a imagem de Deus. Não. Ele continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos dizer que o homem... Por quê? Porque ele mantém alguns aspectos que Deus comunicou a ele, que o faz ser chamado ou visto por Deus como sendo a sua imagem. Aspecto racional, moral e espiritual. Ok? Bom, quando essas coisas serão restauradas? Bom, esta questão da imagem no sentido lato, nós, ou os teólogos reformados, dizem que elas começarão a ser restauradas na conversão. Nós vamos ter uma disciplina também chamada de Ordo Salutis, né? Que vai diferenciar-se e muito da ordem de salvação arminiana, tá? Mas no primeiro momento guardem apenas isso. Nós estávamos mortos, Deus nos regenera, nos dá uma nova disposição espiritual, e então nós nos convertemos. Viramos de uma vida centrada em nós para uma vida agora centrada em Deus. E é neste momento em que esses aspectos racionais, morais e espirituais começam a ser renovados em nós. Tá bom? Agora, e a imagem que foi perdida? O conhecimento, a justiça original e a santidade? Somente na parúzia, ou seja, na segunda e única definitiva volta de Cristo Jesus. Deixa eu trazer aqui um outro slide que talvez fique mais claro, né? Deus nos criou com aqueles aspectos intactos. O homem caiu. E ao cair, ele perdeu um sentido e corrompeu-se outro. Neste período que nós chamamos de período da redenção, o aspecto lato começa a ser renovado. O aspecto estrito somente na parúzia. Então vamos lá. O homem, antes da queda, tinha aquilo que chamamos de imagem original. Na queda, esta imagem foi pervertida, ou seja, perdida no sentido estrito e corrompida no sentido lato. Quando Deus nos chama pela pregação da palavra, e aí nós sofremos aquilo que chamamos de conversão, esta imagem em sentido lato começa a ser renovada. A nossa maneira de pensar começa a ser modificada, os nossos afetos começam a ser modificados, os nossos desejos e assim por diante. Agora, aquilo que foi perdido, que nós chamamos de sentido estrito, só será aperfeiçoado, só será novamente restaurado quando Jesus Cristo voltar e os nossos corpos serem transformados em corpos de glória ou corpos glorificados. Ok? Dúvidas? Se tiverem dúvidas, anotem aí. Queridos, na próxima aula, então, nós falaremos sobre a essência da natureza humana, ou seja, momentos em que nós vamos falar sobre dicotomia, tricotomia e unidade psicossomática. Tá bom? Bom, até a próxima aula.
se Deus quiser.